mostrar para você aqui agora como que você vai fazer para montar este kit off-grid anti-apagão. Eu mostrei esses dias atrás aqui no canal esse kit com baterias Life PO4, inversores da Must e falei que eu ia mostrar como é que fazia a ligação e configuração do inversor para utilizar esse kit aqui. E lembrando, você não vai nem precisar de placa fotovoltaica. O objetivo aqui é um kit de backup, aonde você vai usar a própria rede elétrica da concessionária com esse inversor híbrido aqui para manter a bateria Life PO4 carregada, ok? E aí quando faltar energia, você vai usar esse kit aqui com a bateria, com o inversor, mais alguns acessórios que estão aqui que a gente vai te mostrar para utilizar energia para algumas coisas prioritárias na sua casa, como por exemplo um ventilador, iluminação ou até mesmo uma geladeira, caso for necessário, que é o que a gente vai mostrar para você também, beleza? Hoje eu estou num ambiente um pouco diferente aqui, né? Estou aqui na casa dos meus pais, mostrando para você na prática, em um cenário real, a utilização aqui desse kit. E a gente vai montar isso aqui para deixar aqui com eles, porque quando faltar energia, pelo menos para a geladeira e para a iluminação, para não ficar no escuro, a gente vai ter aí uma autonomia de mais ou menos umas 18 a 24 horas, mais ou menos. Se racionar um pouquinho, pode chegar até um pouco mais. Olha, muito bacana mesmo. E você vai ver em detalhes, tá? Vou apresentar o kit que está aqui para você agora, tá bom? Para você ver o que a gente vai utilizar. A gente tem aqui uma bateria de 100 ampere-hora da Must, tá? Olha só. É uma bateria de 100 ampere-hora. Aqui, ó. 12,8 volts, 100 ampere-hora ou 1280 watt-hora. E aqui são as características técnicas desta bateria, tá bom? Em 12 volts. Temos aqui o inversor da Must, 1000 watts, 12 volts, 230 na saída AC, tá bom? Caso você tiver cargas em 127 volts, como é o caso aqui, a geladeira da minha mãe é 127 volts. Então nós vamos utilizar aqui, ó, um transformador abaixador, como esse que está aqui, pequenininho aqui, de 300 VA é o suficiente para a gente utilizar aqui na geladeira dela, tá bom? É um transformador que vai entrar 220 e vai sair 127, ok? Nós vamos precisar aqui também de um disjuntor de 100 amperes corrente contínua bipolar. Vamos precisar de cabos de 25 milímetros para a gente ligar entre o inversor e a bateria. E não se preocupem, vou mostrar a instalação aqui na prática para você nesse vídeo, inclusive ligando ali na geladeira, para a gente ter uma noção de autonomia, ver o funcionamento, tudo bonitinho, tá? Eu vou inclusive mostrar para você em funcionamento também, tá bom? Fica no vídeo até o final que com certeza você vai curtir bastante, tá? A gente vai precisar aqui também de um pedaço de cabo PP, pode ser paralelo, ou o que você achar melhor aí, tá? Nesse caso aqui eu usei, esse aqui ele tem quatro fios de 1,5, então eu liguei dois em paralelo, mas 2,5 aqui é o suficiente, tá bom? Tranquilo. Uma régua de extensão aqui eu coloquei para 4 tomadas, é o suficiente para uma emergência, tá? Vamos precisar também de um cabo, ok? PP também aqui, de 3 vias com aterramento, porque esse cabo aqui nós vamos ligar na entrada AC do inversor para ligar na rede elétrica e usar a fonte dele para carregar o banco de baterias, tá bom? E aí, para a gente ter a iluminação também, eu estou aqui com 2 lâmpadas LED, sendo uma de 12 watts e outra de 10 watts, e com esse soquete aqui, ó, soquete E27 para plug macho, para a gente ligar e manter aí a iluminação no ambiente, tá? Lembrando, tá? O foco principal nosso aqui é um kit de emergência, um kit para backup de energia anti-apagão, para que você não sofra com quedas de energia caso acontecer aí na sua casa, tá bom? Então o nosso foco é isso, por isso que eu vou montar ele aqui totalmente como se fosse portátil, porque não é pesado, olha só, essa bateria aqui, ó, ela é levinha, a gente consegue pegar com uma mão só, bem tranquilo, muito leve, tá?
O inversor também é bem leve, então você pode levar aí para onde você precisar, ou até mesmo para um camping, para um acampamento, caso precisar. Na sua casa, levar aí para um cômodo específico, caso você queira. Então, o céu é o limite aí para sua imaginação, de acordo com o que você precisar para a utilização desse kit, beleza? Então, como o foco é backup, não vamos deixar ele fixado em nenhum lugar. Mas se você quiser instalar ele fixado numa parede, fixar ele num rack, em alguma coisa do tipo, aí é com você também, beleza? Então, com tudo isso aqui em mãos aqui, nós vamos agora começar a fazer as ligações aqui, beleza? Você vai ver que é bem tranquilo, é bem fácil, tá? Não tem muito segredo não. A gente vai começar ligando aqui, primeiramente, os cabos da parte CA. E eu preciso lembrar para você também, tem alguma coisa, Lucas? Eu ia comentar que tem um cupom, né? Isso eu ia falar exatamente isso agora, exatamente. Uma coisa muito importante que eu preciso dar de recado para você também é o seguinte: esse vídeo está sendo possível graças à grande parceria que a gente tem com a Must, diretamente lá na China, e com a Panda Energia Solar, que é um distribuidor da Must aqui no Brasil. E a Panda Energia Solar está proporcionando um cupom de 5% de desconto para você. Está aparecendo aqui na tela o cupom, é aqui no 5 tudo maiúsculo. E aí você vai lá e pode utilizar esse cupom de desconto para um kit como esse, caso você queira, tá bom? Lembrando que na Panda Energia Solar não tem para vender o transformador, tá? E também não tem para vender aqui lâmpadas e soquetes, essas coisas não. Isso aqui você vai encontrar em casa de material elétrico na sua região. E o transformador você pode encontrar pela internet aí também, beleza? No entanto, o inversor, acho que cabos também você vai achar lá, a bateria e disjuntor, o CA, DC, né, o disjuntor CC, você encontra na Panda Energia Solar. E tudo com 5% de desconto com esse cupom. Não é só para o kit não. E se você resolver pagar à vista, no Pix, no boleto ou transferência bancária, você tem mais 5% de desconto, totalizando 10%, beleza? Recado dado, agora a gente vai fazer a ligação. Aqui embaixo é muito importante você prestar muita atenção, tá? Ó. Então nós temos aqui, ó, de baixo para cima, o AC input, então linha, que é a fase, o neutro ou fase 220, no meio aterramento e aqui saída, neutro e fase. Então a gente vai ligar aqui agora a parte de entrada, tá? Vamos conectar todo mundo aqui, ó. Pronto. E agora a gente vai apertar aqui para dar o torque adequado, né? Show. Perfeito. Então a gente já conseguiu dar o torque certo aqui. Agora a gente vai ligar essa parte aqui, ó, que é a parte de saída, ok? Vamos ligar a parte de saída aqui. Perfeito, ligamos aqui, tudo beleza. Aí você deve estar se perguntando, uai, Eduardo, mas não precisa de disjuntor aqui na parte AC para a gente poder ter uma segurança, alguma coisa do tipo? E eu digo para você aqui que não, por dois motivos. Olha só, na entrada DC, você vai ligar na tomada da sua casa. A corrente que esse cara aqui consome é uma corrente muito baixa, como se fosse um no-break qualquer, que você vai ligar ali de 1000 watts, 1500 watts no máximo, né? Então você já tem o disjuntor de proteção da sua residência. Nesse caso, especificamente para backup, não precisa, tá? Para backup especificamente. Se for para fazer uso contínuo, montar uma rede separada, aí você já precisa dessas proteções. No lado de saída CA, nós também não precisamos, porque ele já tem um dispositivo de circuit break aqui, ó, que dependendo do que acontecer, ele aciona. Aí você aperta ele aqui, ele vai voltar a funcionar. Então ele já tem essa proteção aqui. Mas lembrando novamente, tá? No caso, única e exclusivamente para backup, que é o que a gente está mostrando para você aqui agora, tá? Uso permanente diário, você tem que fazer as proteções de maneira adequada, sim, para uma rede dedicada aí, até mesmo para facilitar o manuseio e instalações também, beleza? Então agora a gente vai ligar a parte de corrente contínua aqui. Positivo
Beleza. Negativo. Arrumar aqui o jeitinho de colocar ele aqui. Beleza. E aí vamos dar o torque adequado aqui, ó. Certo? Boa. Maravilha. Agora a gente vai vir aqui no disjuntor. Lembrando que esse é um disjuntor bipolar de corrente contínua, tá? E ele suporta trabalhar com corrente em ambos os sentidos, tá? Então, quando a gente estiver exigindo da bateria, a corrente está vindo da bateria, passando pelo disjuntor e indo para o inversor. Quando eu estiver carregando a bateria, está vindo do inversor, passando pelo disjuntor e indo para a bateria. E esse disjuntor suporta trabalhar desta forma, tá bom? Perfeito. Agora vamos ligar esses outros cabos aqui. Perfeito. E agora ligar aqui na bateria. Acabamos de ligar na bateria, tudo certinho, prontinho. E aqui nós temos o nosso kit de backup. E olha só que interessante, lembra que eu disse para você que é portátil, que você pode carregar? Claro que aqui nós temos o transformador, eu não vou conseguir levar tudo de uma vez só, mas ó, eu vou pegar aqui, ó, segurar aqui tudo, ó. Olha que bacana. Aí, ó, tá vendo? Posso carregar para onde eu quiser. E aí nós vamos colocar aqui, ó, para a gente poder fazer o teste aqui na geladeira aqui. Então é lógico, né? Eu vou deixar ele aqui no chão, tá bom? Você vai organizar do jeito que ficar mais interessante para você na sua casa, se quiser organizar num móvel, fazer uma instalação num móvel aí tranquilo, tá? Aí é com você, beleza? Agora a gente vai pegar o transformador aqui, que está em cima da mesa. Deixar o transformador aqui. Vai precisar acender a luz ali, Lucas? Ah, pode acender. Deixa eu acender lá então. Pera aí, pessoal. Acender uma luz aqui para ficar mais claro. Maravilha. Perfeito. Agora nós vamos pegar aqui as lâmpadas. Vamos tampar aí também o Eu resolvi trazer essa montagem desse jeito aqui para vocês. Deixa eu até sentar no chão aqui, ficar de boa aqui, ficar mais à vontade. Ó, a geladeira acabou de partir, mas pela rede elétrica. Daqui a pouco a gente vai ligar ela no sisteminha aqui de backup, tá? E eu resolvi trazer isso desse jeito aqui para você, porque tirar fora do laboratório, né? Que a gente está bem acostumado a mostrar essas coisas lá no laboratório, explicando direitinho, montando tudo lá. Mas fica em um ambiente de laboratório, né? Onde tá tudo controlado, tudo bonitinho. E o pessoal às vezes fica com um pouco de dúvida, né? Se
é real mesmo o que a gente está mostrando e tal. Então, por esse motivo, eu resolvi trazer aqui na casa da minha mãe, que é embaixo do laboratório, tá bom? Aqui onde eu estou na cozinha dela, meu laboratório é bem em cima, tá? E eu resolvi trazer aqui desse jeito aqui para mostrar em mais detalhes para você, na prática mesmo, num cenário real, para que você veja que é completamente possível, tá? Fora do ambiente de laboratório, a gente usar um kit como esse aqui, tá bom? Agora eu vou acessar aqui o celular do Lucas, coloca para mim aí, Lucas, para a gente poder ver também o monitoramento via Bluetooth. Essa bateria aqui, ela tem monitoramento via Bluetooth e vamos ver aqui se ela, deixa eu ver, acho que parece que eu não estou conseguindo acessar aqui, o Bluetooth está ligado, mas por que não está indo? Deixa eu ver onde que está o... Vamos acessar aqui para a gente ver. Ele coloca no final aqui? Aqui, é. Vamos lá. Vamos conectar aqui. Ah, isso, essa bateria, isso. Connect. Esperar ele conectar na bateria. Ele já reconhece aqui pra gente as baterias, ó. Inclusive baterias que está aqui em cima no laboratório, ele já reconhece aqui pra gente aqui, ó. Então vamos aguardar ele conectar aqui na bateria, tá? Olha lá, já se conectou. E olha só, bateria com 100% de capacidade, tá? E agora a gente vai começar a fazer o processo de descarga da bateria. Isso que você está vendo aqui, ó, que está Cell Over Protection, é que eu acabei colocando ela para carregar com mais tensão do que de fato ela suporta, para fazer um teste para ver se a proteção iria funcionar, e funcionou, tá vendo? Desabilitou o carregamento e habilitou a proteção. A hora que a gente ligar aqui e começar a descarregar, a gente vai ver aqui a autonomia. Isso é muito legal. Esse aplicativo aqui dessa BMS, ele mostra pra gente o percentual, quantos ampere-hora tem. Ele vai mostrar pra gente aqui também quanto que eu tô pegando de corrente, quanto que eu tô pegando de potência, a tensão atual. Mostra aqui pra gente como que tá as células também, tá? A temperatura, mostra uma série de coisas. E aqui do lado ele vai colocar pra gente um contador com base na corrente que a gente estiver extraindo, quanto tempo vai durar. Vamos lá então. Ligar aqui agora o inversor. Ligou aqui. Não se preocupe que daqui a pouco eu vou mostrar para você a configuração que você vai fazer nesse inversor, tá bom? Vai ficar mais pro finalzinho. Agora nós vamos mostrar o teste aqui para você. Olha só. Do jeito que tá aqui, ó, com o consumo em vazio do inversor, deixa eu ver aqui. Aliás, ele nem armou ainda, esperar ele armar. Isso. Só a ventoinha ali. Olha só. Já ele arma. Ó, armou o inversor. Então eu vou desligar o transformador aqui, ó, e vamos deixar o consumo em vazio só do inversor. Olha só. 1,85 amperes em vazio. Tá mostrando bem aí, Lucas? Uhum. Boa. 1,69, 2,04, 1,85, oscilando um pouquinho, tá vendo? Dessa forma aqui, a gente tem mais ou menos 50 horas de autonomia, tá? Ó, o cooler parou agora, aí vai reduzir, olha lá, ó. 1,51 ampere está consumindo 20 watts. O sinal está negativo, indica que eu estou pegando da bateria. 59 horas eu teria de autonomia. Vamos ver o consumo desse trafo aqui, só ele sozinho. Ó. Vamos colocar o trafo de 300 VA. Olha só, com o trafo de 300 VA, já subiu para 2,54 amperes, praticamente aí 1 amperes a mais, e reduziu para 45 horas mais ou menos, 42 horas, tá? E se eu ligar uma lâmpada aqui, hein? Vamos deixar o trafo aqui, vamos colocar uma lâmpada. Vamos imaginar que está no escuro, sem energia, né? Olha só. Liguei uma lâmpada aqui, ó. Deixa eu tirar a lâmpada para a gente analisar, vamos ver, ó. 41 horas e 59 minutos. Coloquei uma lâmpada de 12 watts. Olha só. Caiu para 30 horas e 56 minutos. Aumentou o consumo aqui, 3,23 amperes. Então, com esse aplicativo, você já consegue ter uma noção de autonomia que vai ter na sua bateria. Isso é muito bacana, meu. Sabe por quê? Você vai dar uma olhada aqui, você já sabe, mas é igual praticamente o carro. Você não tem lá no carro onde mostra se o tanque está cheio, como que está o nível de combustível do tanque, e tem lá esses carros mais novos, mostra para você ali a autonomia que o carro está fazendo. Carros elétricos também é assim. Então ele diz para você lá no display, olha, se você continuar andando dessa forma, você tem mais X quilômetros com esse combustível que está aí. Mesma coisa aqui, olha só que bacana. Se você, ele está dizendo para a gente isso, ó, se você continuar consumindo isso dessa bateria, você tem isso aqui de autonomia. Ó. Você pode utilizar por mais 27 horas, tá?
bacana pra caramba, né, cara? Esse aplicativo é muito show. E agora a gente vai tirar aqui a geladeira da tomada e a gente vai ligar aqui na rede do nosso inversor, tá? Pra gente ver como que vai ser o comportamento e quanto que a gente vai ter de autonomia. Olha só como é que tá aqui, ó. A gente tá até baixou um pouco, acho que baixou um pouquinho aí, né, Lucas? Baixou 1% aí, né? Mas olha só, 29 horas e 12 minutos do jeito que tá aqui, com o consumo em vazio do inversor e o consumo em vazio do trafo, né? E agora a gente vai ligar aqui a geladeira. Pode ser que talvez ela não vá partir exatamente nesse momento agora. Caso eu ligar e ela não partir, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um pause no vídeo, hora que a geladeira partir, aí a gente vem e mostra para você qual que é o consumo dessa geladeira e a autonomia que a gente teria com ela ligada e eu te explico mais algumas coisas, tá bom? Se ela partir de imediato, beleza, mas geralmente não vai partir não, tá? Beleza. Já ligamos aqui. Ela não vai partir mesmo, olha só. Tá vendo, ó? Porque demora um tempo depois que você liga para ela poder, de fato, partir, né? Porque ela já está gelado lá dentro e tal. Então, quando baixar a temperatura é que o motor vai partir. Então, a gente vai pausar aqui o vídeo aqui. Daqui a pouco eu volto com você. É bem rapidinho assim, ó. Bom, agora a geladeira acabou de partir, tá? Eu vou mostrar para você aqui na tela aqui, que é o mais importante para a gente, ó. É a autonomia. Então agora a gente está aqui com 13.20 volts na bateria, né? 13.2, 98% ainda de SOC, né? De carga na bateria. Estamos drenando da bateria 18.70 amperes, mais ou menos, 8.56. Está dando 244.99 watts com a lâmpada, né? E aí nesse cenário que está aqui agora, é 5 horas e 17 minutos de autonomia, 5 horas e 13 minutos mais ou menos de autonomia que a gente tem com esse kit que está aqui. Aí você deve estar pensando assim, tá, mas não vale a pena então, Eduardo, a tua energia aí, só 5 horas de autonomia, cara, é pouco. Mas vamos lá, algumas explicações interessantes para você, tá? Primeiro de tudo, a geladeira não fica ligada a todo momento. Essa geladeira aqui mesmo aqui que a minha mãe tem, é uma geladeira aqui que ela é um pouco antiga, se eu não me engano é de 260 e poucos litros, mais ou menos, tá? E ela consome em média 130 watts, tá bom? O pico dela é mais ou menos 1.700 watts e ela fica ligada geralmente por mais ou menos uma meia hora, depois ela desliga. Isso vai depender, é claro, de como está a temperatura aí na sua casa, como está a temperatura por aqui, quantas vezes abriu a geladeira, o que tem dentro, o que não tem e tal. Mas é mais ou menos de 20 minutos a meia hora que ela fica ligada sem desligar. O que quer dizer que daqui meia hora ela vai desligar, esse consumo vai cair, ficar naquele consumo baixo que a gente viu que estava com a lâmpada de 3 amperes e pouco, e essa autonomia vai subir. Então eu pego como média aqui uma autonomia que a gente teria para esse sistema aqui de mais ou menos, olha, eu me arrisco a dizer que a gente consegue chegar aí nesse cenário que está aqui a 24 horas. Por quê? Quando faltar energia na sua casa, você também vai ter que racionar um pouquinho. Então você não vai largar a lâmpada ligada a todo momento. Durante o dia você não vai precisar ficar com as luzes ligadas, porque tem luz do dia. A geladeira você vai evitar ficar abrindo a todo momento, entendeu? Então a gente acaba conseguindo ampliar essa autonomia. Quando chegar à noite, você vai precisar da lâmpada ligada. Você pode colocar uma extensão aqui, puxar uma lâmpada para onde você precisar, colocar para carregar um celular, né? Como por exemplo, pega o carregador aí do celular para mim, Lucas. Eu vou colocar o meu carregador aqui no teu celular para a gente ver como que seria a autonomia. Olha só, vamos supor que eu vou carregar o celular, ó. Tá de noite, eu vou carregar o celular agora. Então, só para a gente ver mais ou menos como que seria a autonomia aqui, ó. A gente tá, mostra aqui pra gente, Lucas, ó. A gente tá com 5 horas e 11 minutos. Vou colocar o celular para carregar aqui, ó. Acabei de colocar o celular para carregar. Ó, o celular tá carregando, certo? Ele vai ficar assim carregando? Ah, saiu, ó. Olha lá, ó, caiu para 4 horas e 55 minutos, certo? Olha só. Agora eu vou tirar o carregador do celular. Subiu de novo para 5 horas e 8 minutos, né? É claro que conforme eu vou utilizando, a autonomia vai diminuindo. Eu estou usando a energia da bateria, né? No entanto, quando chegar de noite,
você vai também tentar economizar um pouco. E você não vai ficar a noite inteira com as lâmpadas ligadas, sua geladeira não vai ficar a noite inteira ligada. Vai chegar um momento que você vai dormir e automaticamente você vai desligar as lâmpadas, você vai deixar a geladeira fechada a noite inteira, então ela vai ligar bem menos vezes, mas pode ser que você queira ligar um ventilador, de repente um ventilador aí de uns 30 watts, aí você não precisa deixar na potência máxima, tá? Ou seja, existem algumas formas que você vai fazer para utilizar um kit como esse para que maximize o máximo a autonomia desse kit. Aí isso é com você. E aí se de repente você achar que isso é pouco, dá para montar kits com maior autonomia. É só você querer montar um kit maior, colocar mais uma bateria como essa aqui em paralelo para dobrar essa autonomia e assim sucessivamente, tá? E lembrando, isso aqui é um kit off-grid, tá? Que a gente vai usar inversor híbrido sem placa fotovoltaica. Você ainda tem a possibilidade, se quiser, de colocar placa fotovoltaica aqui nele também, caso você queira. O objetivo aqui é um no-break para que você utilize na falta de energia sem se preocupar com placa fotovoltaica. Mas se quiser também dá para colocar, porque esse inversor tem entrada para placa fotovoltaica, beleza? Bom, então agora a gente já viu aqui mais ou menos a autonomia, né? Que seria com essa geladeira. Vamos supor aqui, ó, que a geladeira desligou. Olha só, vou desligar a geladeira. Acabei de desligar lá. Aumentou para 27 horas. 28,32. É normal dar essas osciladas porque o cooler está ligado, daqui a pouco o cooler desliga, aumenta mais ainda essa autonomia. Então a gente consegue maximizar bem aqui. E olha, digo aí para você fácil que chega a 24 horas de autonomia num kit como esse aqui. Bom, aí você deve estar se perguntando assim também, poxa, mas aqui na minha região, às vezes quando falta energia, fica 2, 3 dias sem energia. Se eu não tenho placa fotovoltaica, como é que eu vou fazer para carregar essa bateria? Uma vez que deu ali 24 horas, acabou a carga da bateria, já era, e como é que eu faço para carregar? Aí num cenário como esse, não vai ter alternativa mesmo, tem que ser placa fotovoltaica, ou você vai até um vizinho que talvez tenha energia, algum colega, algum amigo, liga lá, deixa carregando, quando carregar você volta, tá bom? Pelo menos você não vai ficar aí 2, 3, 4 dias sem energia direto, tá bom? No entanto, você pode ampliar a autonomia também, como eu falei. Se aí na sua região falta energia por mais tempo, basta você colocar mais baterias em paralelo para você ter uma autonomia maior, tá bom? Então tudo vai depender da sua demanda, da sua necessidade, ok? Agora, como disse, nós vamos mostrar para você como que é as configurações aqui do inversor, tá? Deixa eu desligar essa lâmpada aqui que eu acho que vai ficar mais fácil, né, Lucas? Para a gente mostrar, talvez, né? Vamos ver aqui, ó, ver se você consegue chegar aqui perto aqui, pra gente mostrar pra galera, olha só. Vê aí se dá pra mostrar bem. Acho que vai, né? Tá. Então tá, pra gente entrar no menu de configuração desse inversor, pressiona aqui o botão Enter e segura. Olha só. Aí pressionou Enter novamente, a gente vai pro menu 01. Você vai deixar aqui como UTI, que seria Utility, rede elétrica. No menu 02, você vai configurar como UPS. Menu no programa 02, né, como UPS, tá? Que é como no break. Aí no 03, eu deixei aqui 225 volts, mas você pode deixar 220, 230, vai depender muito aí da sua região, do tamanho da extensão que você colocar e tal, mas 225 volts é uma configuração boa, tá? Aí a gente vai deixar aqui para 60 Hz, ok? Geralmente ele vem configurado como 60 Hz, mas às vezes pode vir 50 Hz, então você muda. Para mudar aqui, é só a gente clicar na setinha aqui, ó, tá? Setinha para cima, setinha para baixo, ele vai mudar e aí você aperta Enter, ele valida a informação. O 05 a gente não muda, 06 também não muda, 07 também não, 08 também não. O 10 a gente vai deixar SNU. O que quer dizer isso? Solar e Utility, ou seja, ele, se tiver energia solar, ele usa para carregar a bateria junto com a rede elétrica. Como não tem solar, vai usar só a rede elétrica, tá bom? No programa 11, vamos deixar aqui 60 amperes, mas esse 60 amperes aqui é a corrente que ele vai usar para carregar com o MPPT. Como não tem o solar, então nós vamos passar para o próximo menu, que é o menu que vai mostrar para a gente aqui o máximo de corrente para carregar com a rede elétrica. Tá? O UTI, né? O Utility, tá? E 20 amperes. O máximo desse inversor aqui é 20 amperes. É 10 ou 20, tá? Um dos dois. Vamos deixar 20, que é o máximo para carregar a bateria mais rápido. E aí, pressiono novamente aqui o Enter. Aí eu vou selecionar aqui no 14 que eu quero que ele utilize o programa para bateria de lítio, que é essa bateria que a gente está usando aqui, tá bom?
E aí depois no programa 17 vai ficar padrão 13,8, o próprio programa anterior, quando você seleciona lítio, já configura isso aqui para a gente não mexe, que é a tensão que seria flutuação, mas essas baterias não têm flutuação. 13,2, aliás, na verdade aqui é a tensão de carga, na verdade, né? O 13,8, tensão de carga, ele já coloca automático para a gente, tá? Flutuação 13,2. Tensão de corte 10,5, aqui a gente pode mudar. Aí eu recomendo a gente subir aqui, ó, para 12 volts aqui, ó, tá? Deixar 12 volts aqui para não fazer uma descarga muito profunda na bateria. Mas, como é emergência, a gente pode chegar aqui até 11,2 volts tranquilamente, sem ter nenhum tipo de problema, porque é emergência, você não vai ciclar essa bateria todos os dias, tá bom? E aí a gente pressiona Enter, validou aqui, beleza. O menu 20 a gente não muda exatamente nada, tá bom? O menu 21 também não vamos mudar nada, o menu 22 não vamos mudar nada, 23 também nada, 24 nada, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e aí validou as configurações e já está tudo pronto, configuradinho, belezinha para você utilizar tranquilamente aí o seu kit de backup para uma emergência, para que você não fique sem energia. Chegou até o final, com certeza você gostou demais do conteúdo, então 2 recados importantes para você. Cupom de desconto de 5% para você comprar um kit como esse lá com a Panda Energia Solar, mais 5% caso você resolver pagar à vista no Pix, no boleto ou transferência bancária. Links na descrição e aqui do lado mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximo acesso, dicas ou episódios do Aqui no Responde aqui do canal. Fui!